Nas últimas horas, as pessoas mais se perguntam, mais se questionam sobre, afinal de contas, a presença de Lula nas eleições de 2022 é um risco para os conservadores? A participação de Lula é uma afronta ao que nós acreditamos ser necessário para reescrever a história de um país? Afinal de contas, quando alguém que cometeu os delitos que o Lula cometeu recebe um presente desses, isso é sinal de fraqueza ou o que está em jogo? São tantas questões que nós precisamos realmente prestar atenção, que nós precisamos deixar a poeira baixar, respirar bem fundo e refletir sobre esse momento. Mas, a priori, eu já digo, eu não tenho medo eleitoral do Lula. Quem precisa se preocupar com o Lula são os outros. É o pessoal do centro, é o pessoal das esquerdas. A preocupação nossa, dos conservadores, é outra. E é sobre isso que eu quero convidar você a repartir, a compartilhar essa análise a partir de agora. Observemos o quadro. Nós temos um presidente conservador que sofria uma série de mimimis por aí. Havia uma série de pessoas que dizia isso, que dizia aquilo. Já havia algumas vozes ditas de direita, ditas conservadores, aventando outras candidaturas, se anunciando, se apresentando como vozes conservadoras alternativas. A chegada de Lula, a possibilidade de que Lula dispute as eleições de 2022 serve a priori para reorganizar em torno de Bolsonaro e da candidatura de Bolsonaro todo esse campo conservador. O campo conservador e antipetista. Eu tenho dito e algumas pessoas não concordam. O brasileiro é mais do que conservador na sua forma de pensar politicamente, o brasileiro é antipetista. O brasileiro é conservador por ser cristão, o brasileiro é conservador por ser contra o aborto, por ser contra a ideologia de gênero, por ser contra o casamento gay, por ser contra uma série de pautas que são caras e identificadas com o campo da esquerda. Invasão de terra, destruição de propriedade, roubo de dinheiro público, essas pautas todas da esquerda. O brasileiro é contra. Então o brasileiro é antipetista na essência. Com o tempo, o brasileiro descobriu que, além de ser antipetista, ele também era conservador no sentido político, ou seja, ele começou a se tornar um liberal na economia. E essa é uma migração, é uma estruturação que depende de estudos, de formação, de informação e de acesso a fontes de informação. Então esse processo do antipetista se transformar em um conservador é um processo natural da evolução do ser humano. Quando o ser humano começa a ter acesso à informação, ele começa a qualificar seus pontos de vista e começa a melhorar a forma de entender e ler a realidade. Então, os antipetistas costumam se transformar em conservadores com um alto nível de informação. Dificilmente um antipetista vai se contentar em ser um isentão. Por quê? Porque o isentão é aquela categoria do medroso.
do que quer ficar de bem com os dois lados. Esse vai ficar isolado politicamente nesse processo político que está sendo gestado agora. Porque ficará aqui, as pessoas de bem ficarão junto, ou seja, os isentões vão ficar isolados. É natural. Eles vão ficar ali. As pessoas que têm compromisso com o país vão ficar no entorno da candidatura conservadora do Bolsonaro. Os isentões sentiram o baque. Na esquerda, o drama será também muito grande. Quem vai se aliar com Lula? Claro, PSOL, PCdoB e o PT, porque não tem opção. Mas a turma da Rede, a turma do PSB, a turma do PDT, essa turma vai apenas ficar a reboque. Talvez estejam junto com o Lula, mas depois de tudo que disseram do Lula, será muito engraçado vê-los com o Lula. Da mesma forma como será interessante observar os traíras, aqueles que surfaram na onda do Bolsonaro em 2018, fazendo campanha para o chefe da quadrilha. Portanto, eu não tenho medo. Eu só me preocupo em relação a 2022 com algo chamado urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas nas quais eu nunca confiei e faço isso desde o começo dos anos 2000. Nunca confiei nas urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas sem voto auditável, voto físico auditável, para mim, é caminho para a fraude. Portanto, cabe a nós que não acreditamos, cabe a nós que não confiamos nas urnas eletrônicas, pressionarmos os deputados para que, no escopo da reforma eleitoral, aprovem, determinem que haja um voto auditável, um voto físico auditável, porque, do contrário, é muito complicado. Acreditar na inviolabilidade das urnas eletrônicas? Comigo não. Todos os sistemas são acessíveis a hackers. Quer me dizer então que apenas o sistema do TSE é imune a qualquer tipo de fraude? Ah, tá. Me conta outra história. Conta outra historinha. Cabe, portanto, aqui nós que não temos a confiança nas urnas, façamos pressão para que exista um mecanismo de auditagem física dos votos. Zerésima zero de confiança. Porque você pode embutir algoritmos, porque você pode criar tantos mecanismos de adulteração de votação que quem conhece de informática sabe exatamente como funciona uma fraude. Sabe exatamente como se constrói uma fraude. E eu não confio nas urnas eletrônicas. Portanto, não tenho medo da presença do Lula na eleição de 2022. Pelo contrário, creio que ela será importante para que ele leve uma surra eleitoral e para que o Bolsonaro seja reeleito, na minha opinião, em primeiro turno. Antes de encerrar, eu quero reiterar a importância que tem para nós que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que você se inscreva se não tiver inscrito, que você comente, que você dê o joinha se gostou, se não gostou também pode dar negativo, não tem problema,
na medida também da sua possibilidade, que você participe do Apoia-se, que você contribua pelo Pix ou então em outras formas de depósitos, porque nós não temos nenhum vínculo com movimentos sociais, nós não temos nenhum vínculo com partidos políticos, nem com parlamentares e não recebemos nenhum tipo de verba oficial. Nosso único compromisso, nossa única fonte de renda é para a manutenção do canal, é através da sua participação e através da sua contribuição. Por isso, volto a dizer, contamos sempre e apenas com vocês. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.